Então essa é a tentativa ali, que foi a pedido, sim, do ministro da Defesa. Então quem participou ali desse almoço, além dos comandantes, só para a gente dizer ali o nome de todos os comandantes das Forças Armadas, o Marcelo Damasceno, que é da Aeronáutica, o Marcos Sampaio Olsen da Marinha e Thomas Paiva, que é do Exército. Também está participando o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Amaro. Além deles também, ex-comandantes das Forças Armadas, do governo de Lula, dos outros dois governos de Lula, do governo de Dilma, para tentar ajudar ali nessa relação. Enfim, então estavam todos agora há pouco juntos nesse almoço que aconteceu no Palácio da Alvorada. E aí acontece também num momento específico, que é as vésperas, em 2 momentos específicos. As vésperas do dia 7 de setembro, que é domingo, né, no desfile aqui em Brasília, em outras capitais. A gente tem um desfile, o tradicional desfile do Dia da Independência. Então, é um dia também que está sendo estratégico, porque acontece em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro na STF. Então, com relação, é um almoço que aconteceu ali de Lula com os chefes das Forças Armadas em meio a esses 2 momentos. Nas vésperas do Dia da Independência, do dia 7, que está com uma grande estratégia de segurança aqui na esplanada dos ministérios, para evitar qualquer risco ali de manifestação, de qualquer coisa ali, e também do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que acontece até a semana que vem, que inclui ali Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Então, almoço que durou mais ou menos pouco mais de 2 horas, mais ou menos, Evandro, no Palácio da Alvorada ali, com Lula, um ministro da Defesa, com atuais comandantes das Forças Armadas e ex-comandantes também de governos petistas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camila? Um abraço para você. Fábio Piperno, qual você acha que é o objetivo desse encontro e a estratégia do presidente Lula ao almoçar assim, meio que sem pauta, de uma maneira mais tranquila, com os chefes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa num momento bastante delicado aqui para o país e que envolve justamente parte de generais 4 estrelas que estão sendo julgados no STF? Bom, primeiro que eu acho, Evandro, que esses encontros eles deveriam já ter ocorrido com maior frequência. Veja, o presidente Lula está no antepenúltimo semestre do governo dele e é a primeira vez, então, que promove um encontro desse nível, né? Então, eu acho que demorou muito. Mas aí também tem outro aspecto, né? A Janaína falou sobre os nomes dos 3 comandantes das Forças Armadas, né? Além, claro, do ministro da Defesa. Mas notem bem, né? Desses 3 comandantes, se você sair na rua e perguntar os nomes deles, pouca gente na população vai conseguir identificar, o que é um aspecto positivo. Eles têm tido presenças discretas, diferente dos outros, Batista Júnior, Freire Gomes, Garnier, todo mundo sabe quem são, o que fizeram e, aliás, o que não fizeram no verão passado. Agora não, agora pelo menos o perfil é mais discreto, como tem que ocorrer. E é óbvio também que o presidente busca, sim, uma sinalização, uma aproximação com as Forças Armadas em um momento em que as Forças Armadas têm figuras importantes no banco dos réus, coisa que jamais aconteceu na história do Brasil. Fala, Bruno Musa. Pois é, eu vou bastante na linha do que o Piperno falou até no começo. Eu acho que esse governo ele peca muito pela articulação em todos os sentidos e eu acho que ele está pagando a conta disso. Claro que está pagando também a conta dos resultados na vida prática da população, que está sendo basicamente corroída pela queda do poder de compra, que é comumente conhecida como a própria inflação. Enfim, agora, olhando sob o ponto de vista político, eu acho que toda essa falta de articulação que veio desde o Legislativo, eu acho que tem a ver até com seus governos anteriores, onde ele fazia isso de melhor maneira, muitas vezes até de maneiras altamente questionáveis, como foram descobertas, mas de qualquer maneira ele tinha uma articulação, ele conseguia aprovar grande parte do que o governo pautava. Eu já vi, eu não lembro qual era exatamente o número, acho que 90% do que era proposto pelo governo, mais ou menos isso nos governos anteriores, ele conseguia aprovação no Legislativo e agora é um percentual bastante baixo. Isso é falta de articulação, o mundo mudou, a forma de fazer política mudou e ele, portanto, não fez, no meu entender, toda essa articulação e paga politicamente o preço
preço disso, inclusive também com esses comandantes da Força Armada. Então, quando você começou falando, Evandro, sobre a possibilidade dele não ter uma pauta, eu acho que não, eu acho que tem uma pauta clara e essa pauta realmente passa por tentar correr atrás de uma falta de articulação que ele não veio fazendo desde o começo. É o fato de não ter uma pauta oficial, mas obviamente que há uma pauta para discussão lá entre eles, né? Ô Zé Maria Trindade, você tem bastante contato com o ministro da Defesa, né? O conhece muito bem e de longo tempo. Quero saber de você como é que você avalia esse encontro agora, porque há também o 7 de setembro em que o governo começa a preparar uma série de anúncios, medidas e defesas da soberania do país por meio dos programas que o governo tem, também a defesa do PIX e etc. E justamente nesse momento em que parte de integrantes das Forças Armadas está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. E num julgamento que vem depois de uma transição de governo, de uma passagem de um governo para o outro, em que um tinha um bom relacionamento com integrantes das Forças Armadas e que o outro entrou com aquele ar meio de desconfiança. Qual vai ser o caminho agora, hein, Zé? E demorou muito para esse encontro acontecer, também no teu ponto de vista? Já aconteceu outras vezes, né? Eram encontros setoriais, mas já aconteceram outros encontros. Eu vejo com muita naturalidade, né, o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas. E tem, naturalmente, que conversar com os comandantes e principalmente com o ministro da Defesa. Forças Armadas, muita gente entende que é uma força só para gastar, que é desnecessária, mas é a segurança do país. Eu entendo como a prevenção, como a manutenção. Se você está na sua casa e de repente a luz foi embora, porque você não fez, ou a sua empresa, né? A manutenção, os técnicos não vieram se certificar dos disjuntores e tal, a luz vai embora. Então, assim, nesse momento principalmente, a gente vê a necessidade de organizar as Forças Armadas. Não se cria Forças Armadas de uma hora para outra, a cultura, treinamento, isso é muito complexo. E nós estamos num momento em que as Forças Armadas são importantíssimas, né? E se transformaram agora numa situação muito diferente do que imaginávamos. Então, é preciso investir nas Forças Armadas como segurança. Os governos de esquerda, eles chegaram cheios de preconceito com relação às Forças Armadas. É natural, a memória de antes da ditadura e depois a abertura, e no primeiro governo Lula veio muito ali aquele preconceito com militares. Hoje já está muito claro de que os militares sabem da sua função, da sua necessidade, da sua importância e pronto. Mas eles são militares e o comandante é o presidente da República. Fernando Henrique, antes Cine, existia o Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército e Ministério do ENFA, né, que é das Forças Armadas, é Estado-Maior das Forças Armadas. E aí Fernando Henrique não gostava de fazer uma reunião ministerial com os militares ali ao lado dele. Então ele criou o Ministério da Defesa, que representa os militares, né? E aí o ministro da Defesa é que iria, né, nas reuniões ministeriais e tirou da reunião ministerial os militares. Eu acho uma besteira, porque as estruturas estão todas aí, intactas. Tem lá a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e o ENFA, né, Estado-Maior das Forças Armadas, com a mesma estrutura, e os comandantes são tratados ali como ministros e são um pouco ali acima de ministros. Então, essa é a história aí, o porquê de retirar da mesa das reuniões os comandantes das Forças Armadas. Eu acho que eles deveriam participar das reuniões ministeriais, natural. Exatamente, Zé. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu vejo que tem uma conotação eleitoral. Para falar a verdade, o presidente Lula já está em campanha e uma aproximação com as Forças Armadas é interessante. É interessante porque você tem votos ali, aí eu não estou falando, evidentemente, dos três comandantes, né? Mas eu estou falando também de toda a base ali das Forças Armadas. Mas não é só isso também. Ele está pensando eleitoralmente, né? Com essa imagem de um Lulinha paz e amor, mais próximo das Forças Armadas, já pensando nas eleições de 2026 para tentar votos de uma outra parcela da população. Não digo da parcela mais bolsonarista, mais à direita, mas talvez mais ao centro. Eu vejo que tem também uma estratégia eleitoral nisso daí.